Olá! Voltando às nossas lições de doutrinas bíblicas, eu vou prosseguir com o tema Igreja. Da última vez nós já estudamos sobre a Igreja, falando sobre sua fundação, sua formação e o caráter universal da Igreja. Mas também dissemos que ela tem um caráter local, porque as igrejas onde nós participamos são igrejas locais e elas estão espalhadas por todo o mundo. E existe um requisito essencial para a pessoa que quiser seguir a Jesus e fazer parte da sua igreja. E ele determinou bem claramente em Lucas capítulo 9, no versículo 23 e alguns depois, dizendo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga cada dia, assumindo as nossas dificuldades, as nossas cruzes, mas seguindo-o e fazendo a sua vontade, buscando conhecê-lo cada dia melhor. Porque no mundo, dizia ele, tereis aflições, mas tendem bom ânimo, eu já venci o mundo por vocês. Agora é só a gente prosseguir vivendo para cumprir a obra que ele nos determinou, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então cabia aos 12 apóstolos a multiplicação da obra de Jesus Cristo na terra. E depois deles, as pessoas que viessem em seguida continuariam esse trabalho de multiplicação. Ao ponto de, 2000 anos depois, nós estarmos aqui ainda conhecendo a mesma verdade de que Jesus Cristo salva o pecador, através da sua obra na cruz. Esse é o trabalho da igreja, de pregar esse evangelho. Mas para isso nós temos que estar cada dia seguindo-o, conhecendo a palavra de Deus para poder ensiná-la. Mas existe um requisito essencial para que possamos fazer parte da igreja de Jesus Cristo, e é a fé. Mas a fé em ação, é a gente crer naquilo que ele fez por nós na cruz. Aquilo não foi simplesmente por acaso que eles o prenderam e pregaram-no na cruz e ali ele foi morto. Não, Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Ele já estava nos planos de Deus, o Pai, assim como o Filho e o Espírito Santo. Quando criaram o universo, criaram o mundo, criaram o homem, eles sabiam que o homem iria cair, sabia que o homem iria ser pecador e não ia ter condições de se levantar para se restabelecer na comunhão com Deus. Então Jesus Cristo já tinha de antemão planejado a sua morte na cruz no nosso lugar. E morto Jesus por nós, nós também morremos com ele. E aí o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Mas ele não ficou no túmulo depois da morte. Ele ressuscitou. E a Bíblia afirma que nós também ressuscitamos com ele. E agora temos vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz a palavra de Deus. E então nós somos novas criaturas. Se antes estávamos mortos em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo, agora, já ressuscitados com Cristo, temos vida nova. Já não somos mais só corpo e alma com o espírito morto em delitos e pecados. Mas agora nós temos de novo a conformação com que Adão foi criado, corpo, alma e espírito. E o nosso espírito é quem tem comunhão com o Espírito de Deus, que habita em nós, que veio habitar em nós como prometido por Jesus. Eu vos enviarei o Espírito Santo, ele ficará com vocês até a consumação dos séculos. Então, isto é, quando a igreja terminar a sua obra e Jesus Cristo vier buscá-la, como prometeu, voltar de novo e nos levar para que estivéssemos com ele para sempre. Mas, enquanto isso, nós estamos no mundo. E como é que a gente pode ter vida nova? Em quê? Qual o poder que nos transforma de pecadores em pessoas separadas para viver para Cristo, separados para estar na igreja? É o João 12, mais uma vez, que nos diz que ele foi rejeitado por muitos, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há um poder em a gente crer em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, ele nos batiza em Espírito Santo. E o Espírito Santo nos toma para si e cria em nós uma nova criatura. E tem comunhão conosco e intercede por nós junto ao Pai e nos ajuda nas nossas dificuldades. Cada dia conosco, ele nunca nos deixaria órfãos, disse Jesus. Voltarei para vocês. E ele voltou na pessoa do Espírito Santo.
Então, este é o requisito principal para que a gente possa fazer parte da igreja. Ser transformado numa nova criatura, agora sim, filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E quando nós fomos batizados na sua morte, porque nós estávamos com Cristo, identificados com a sua morte, nós morremos também para o mundo. E agora temos uma nova vida. Temos que viver de uma maneira diferente. É uma nova sociedade que Jesus Cristo está formando no mundo, chamada igreja. Uma sociedade alternativa àquilo que nós temos visto corriqueiramente cada dia, corrompendo-se, matando-se, roubando. Mas nós não ficamos na sua morte apenas. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E ressuscitados com Ele é que nós podemos viver de novo, cada dia, a nossa vida com Cristo. E podemos ter certeza de que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, como nos diz a Bíblia. Paulo fala muito disso em Romanos, principalmente capítulo 8. E Colossenses ele diz que nós andamos no Espírito, já não andamos mais na carne, porque ele diz que se nós andarmos na carne, nós vamos cumprir os desejos da carne. Mas se andarmos no Espírito, nós cumpriremos os desejos do Espírito. E nós estaremos, com isso, vivendo uma vida cristã de vitória. Ainda que tenhamos dificuldades, nós sabemos que as dificuldades vão acabar. E um dia nós estaremos de novo com Jesus Cristo para sempre. E as dificuldades acabarão. Mas enquanto estamos aqui, temos que saber que vivemos em Cristo. Não vivemos mais no mundo e nem pelo prazer da carne. Mas devemos mortificar os desejos da carne no Espírito, para que possamos, então, ter uma vida de glorificação a Deus. E andar no Espírito, deixar que o Espírito nos guie, crucificar a nossa carne com Cristo. E não deixar mais o pecado dominar em nós, porque nós temos agora uma luta da carne contra o Espírito. E os dois batalham entre si. Para que nós possamos não obedecer os instintos da carne, temos que estar sempre em comunhão com Deus. E confessarmos nossos pecados sempre que fizermos, porque todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica cada dia do nosso pecado. E estudando a palavra de Deus e indo à igreja para estar em comunhão com os irmãos, como num braseiro. Estamos lá como brasas vivas e ali a gente se esquenta um ao outro. Quando alguém sai do convívio da igreja, a tendência é esfriar como uma brasa tirada do braseiro. Então, nossa função agora é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, dar esse testemunho para o mundo, falar às pessoas que amamos que elas também podem e precisam reconhecer Jesus como seu Salvador, para que no dia do arrebatamento todos nós possamos subir juntos, não deixando nenhum de nossos familiares para trás. A igreja, então, é uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e nós fazemos parte desse corpo. E a nossa cabeça é Cristo, que é quem nos dirige e determina a nossa direção, o nosso propósito e aquilo que vamos fazer. Nós não podemos ter ninguém no lugar de Jesus como cabeça da igreja. Se alguém se colocar como cabeça da igreja, determinando os caminhos da igreja, ele está usurpando o lugar de Cristo. Porque a igreja, ela é independente, autônoma, e todos nós, na igreja, decidimos juntos aquilo que nós vamos fazer cada dia, aquilo que nós vamos estar experimentando, cumprir, para que Jesus Cristo possa ser glorificado. E a igreja vai se multiplicando para a honra e glória do nosso Deus. Este é o requisito principal para que alguém faça parte da igreja. Glorificar a Cristo como Senhor e crer nele como aquele que pagou os nossos pecados. E então nós cumpriremos a vontade de Deus na nossa vida. O Espírito Santo tem 3 missões na igreja. No mundo, na igreja é estar fortalecendo a nossa fé, orientando-nos e intercedendo por nós. Mas no mundo, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, e convencido do pecado, ele reconhece que Jesus Cristo é a sua justiça, que determina a sua pleno perdão de pecados. E aquele que crê nisso não entra em juízo com Deus, mas passou da morte para a vida.
Quem não crer, entra em juízo com Deus. E isto vai ser lá no final, no grande juízo, em que todos os homens serão ressuscitados para prestar contas das suas decisões durante a vida. Deus o abençoe. Até a próxima.